final de semana é a mesma coisa. Atire a primeira pedra quem não comete abusos alimentares e promete que na próxima segunda de manhã, começa uma nova dieta. Mas qual dieta? Dieta mediterrânea, dieta do abacaxi, dieta da proteína, dieta do... Meu Deus do céu, dieta da lua. São tantas. Mas será que elas funcionam? Olha só, tô aqui ao lado da endocrinologista Suzy Kelly, que vai esclarecer pra gente essa questão que é tão importante na vida de todo mundo. Manter o peso e que dieta seguir. Tudo bom? Olá, tudo bom? A dieta é o bom senso que a gente sempre costuma falar. Então não existem milagres, existe aproveitar a vida, degustar o que é bom, mas com essa prioridade, manter a saúde. Olha, eu acredito nisso, eu acho que é por aí, tá certo. Mas às vezes aparece alguma dieta que a gente fala, ai, li na revista, a atriz perdeu não sei quantos quilos, tal, essa coisa milagrosa que a gente sabe que não funciona. Mas dá pra pensar alguma informação, alguma sabedoria, por exemplo, de algumas dietas que a gente pode analisar agora? Você topa analisar algumas dietas comigo? Combinado, vamos analisar. Então vamos lá, olha, a dieta da proteína. Parece que tem um resultado incrível, mas de cara eu já acho que ela deve ser pobre em alguns alimentos que são fundamentais para o nosso equilíbrio. Agora, muita gente consegue um bom resultado, eu estou falando da dieta de Atkins, muito famosa. Sim, é verdade. Então, dentro da dieta de Atkins, o que eles preconizam é o consumo aí da proteína e a retirada do carboidrato. Sem dúvida alguma que se você começa a utilizar isso no seu dia a dia, ele provocará um impacto que será a redução de peso. Porém, teremos que saber se essa redução de peso foi realmente em gordura ou se você perdeu massa muscular, que é o tecido bom. Então, durante um período curto, pequeno, você pode até utilizá-la como referencial, mas jamais utilizá-la numa forma contínua. Tanto é que existem estudos agora com uma nova versão da dieta de Atkins e que coloca um pouco do carboidrato que pode estar presente em alguns legumes e algumas frutas, com baixa quantidade de açúcar, que é o índice glicêmico. Então já existe uma releitura, algumas novidades dentro do grupo da dieta de Atkins. Dieta do abacaxi. Beverly Hills, não é essa? É verdade. Então, há alguns anos atrás, saiu esse boom, que era a dieta do abacaxi, de Beverly Hills, que alguns artistas tinham utilizado e com bons resultados também. O grande inconveniente que a gente pensa de um padrão alimentar como esse é fruta, é só açúcar, é frutose. Então, deixa o teu corpo carente de outros nutrientes, como, por exemplo, a proteína. Então, o que nós temos a comentar é que essa dieta é de alto impacto, mas as consequências para o organismo podem ser desastrosas, porque você vai perder proteína, a queratina, cabelo, acaba ficando com o cabelo danificado, ou seja, você acaba não tendo tanto benefício assim. Quer dizer, dieta radical nem... O que a gente pode falar para essas adolescentes que eu acho que hoje tem que tem pouca consciência e se sentem tão pressionadas pelo modelo de beleza da mídia que acabam ficando obcecadas por esse corpo perfeito? O que a gente pode dizer para essas meninas, principalmente para os pais que enfrentam aí problemas com anorexia, com bulimia? Sem dúvida alguma, esse é um grave problema que hoje temos na nossa sociedade e de meninas cada vez mais jovens com problemas com o seu peso, tanto no sobrepeso ou com anorexia e com transtornos alimentares, que seriam esses exemplos. O que eu tenho a falar para esses pais é que a alimentação ela tem que voltar a alguns princípios talvez um pouco antigos, mas que são totalmente sábios. É uma alimentação saudável, é do arroz, é do feijão em proporções adequadas, é a sua carne magra sendo utilizada, é a presença dos legumes sendo utilizados. Se formos falar de dieta, a gente pode colocar um pouquinho da dieta do Mediterrâneo no nosso dia a dia, que coloca o peixe como excelente alimento e fonte de proteína. Colocamos um carboidrato apenas por refeição, então nunca jamais ter aquilo de arroz e batata, arroz e macarrão. Para o organismo já basta um carboidrato. Então, dentro de um padrão alimentar, que erroneamente chamado de dieta, podemos falar de reeducação alimentar. Tudo é saudável, em porções adequadas, em quantidades adequadas. Então quer dizer que se a gente fosse absolver uma dessas inúmeras dietas, a do Mediterrâneo seria mais equilibrada? Sim, se a gente for falar da pirâmide alimentar, ela consegue ter todo o seu equilíbrio na quantidade do carboidrato a ser consumido, na quantidade da proteína. A proteína seria considerada um alimento construtor, portanto, na quantidade do que a gente pode falar dos alimentos que seriam considerados como as vitaminas. Então ela consegue ser a mais equilibrada e que a gente pode tranquilamente utilizar no nosso dia a dia pela praticidade da dieta do Mediterrâneo. Olha só que maravilha. Agora essa dieta também preconiza o uso do azeite de oliva. Quanto que eu devo... É lógico que estamos aqui generalizando.
E isso é uma coisa muito complicada, né? Mas, mais ou menos numa média, as pessoas têm medo, né, de consumir óleos. E esse é um azeite que é muito benéfico para a saúde. Quanto que eu devo consumir por dia de azeite de oliva? Então, isso é muito interessante para a gente estar falando, né? Da azeitona, desde a sua primeira prensa, o que a gente fala, e que a gente o considera como o azeite de melhor qualidade, que é o extra virgem, e que a gente tem que verificar até em relação à acidez também. Então, são informações quando a gente vai comprar o produto que é importante a gente avaliar. Então, o grau de acidez e essa origem do extra virgem. O que a gente pode estar colocando, que no nosso dia a dia esse azeite pode entrar onde? Numa boa salada, ela pode entrar até mesmo nos legumes que a gente pode cozinhar, tá colocando também. E a grande vantagem, o grande benefício desse alimento é tanto do ponto de vista cardiovascular que ele considera, e onde a gente consegue ter as gorduras que a gente fala mono e poliinsaturadas, que acaba trazendo benefícios não tanto também, né, a gente pode falar para o coração, e benefícios também para o nosso corpo e nossa beleza a gente pode colocar também. Para finalizar, a dieta dos pontos. O que você acha disso? Você acha que é um caminho para a reeducação alimentar, para ficar mais consciente, mais ligado naquilo que você põe na boca, ou também pode ser perigosa? Então, eu diria assim, Virginia, tudo pode ser utilizado com uma linguagem adaptada para cada indivíduo que chega ao consultório, uma pessoa que deseja apenas uma alimentação adequada. Então, a gente pode extrair a informação da dieta dos pontos na consideração de utilizar para esse paciente, para esse indivíduo, uma alimentação saudável em que ponto? Fazer um comparativo desses pontos e o alimento saudável. E quanto ele precisa de alimento saudável para esse dia. Os alimentos que não são considerados saudáveis, vamos colocar 5 pontos desses alimentos ruins. Você tem direito a 5 pontos desses alimentos. Então, talvez seja uma leitura aqui que a gente está fazendo agora e que a gente pode utilizar no dia a dia a dieta dos pontos. Então, vamos pontuar os alimentos de acordo com a sua qualidade. Alimentos de boa qualidade, o peixe, como a gente falou, o salmão, a sardinha, eu tenho 30 pontos. Os alimentos de qualidade ruim, eu tenho só 5 pontos para utilizá-lo no meu dia a dia. É uma forma de educar. Então, eu acho que toda linguagem educacional pode ser utilizada, mas de uma forma positiva e adequada. Agora, me ajuda a entender uma história. As francesas, com aquela alimentação, com aquele monte de manteiga no dia a dia, aquele croissant que também é pesadão, mantém aquele corpo esbelto. Os italianos comem muita massa, muitos molhos, muitos queijos, e também não se vê obesidade na Itália. Como é que você reflete e analisa essa questão cultural e esses hábitos? O que a gente pode tirar de bom? Porque, afinal de contas, estamos falando de comida que é muito boa, né, gente? Francesa, italiana, que todo mundo gosta. Sim, sem dúvida. É uma excelente pergunta que você está fazendo. É o que eu costumo falar para as pessoas. O que normalmente acontece nos países da Europa, primeira quantidade. Povos que passaram por guerra não comem grande quantidade. Eles comem o suficiente para ter saciedade, para ter a sensação de estou satisfeito, estou cheio. E quando a gente fala das francesas e a manteiga, mas são alimentos que contêm uma gordura, e não é uma gordura ruim, isso é importante a gente falar, e essa gordura nos dá uma sensação de saciedade. Eu fico mais cheio, eu fico mais saciado. Portanto, eu não consigo comer exageradamente. Quanto à questão italiana das massas, é esse conceito que a gente fala de quantitativo. A ideia é prazer do prato e não a culpa. E eu sempre digo que o prazer do prato e a culpa ficam bem próximos um do outro. Então é aquela hora que você fala do limite. Esse é o limite de sentir só o prazer e não sentir a culpa imediatamente. E o italiano, quando ele utiliza a massa, ele utiliza ele apenas como um carboidrato. Não existe uma massa e um arrozinho, porque seriam 2 açúcares, e o que vai metabolizar para a gordura. Então a ideia vai ser sempre esse bom senso, é um carboidrato e uma proteína. Falamos então agora há pouco tempo da dieta do Mediterrâneo, carboidrato, a massa e um bom peixe, um salmão acompanhando a proteína, e seria a dieta do Mediterrâneo. É esse bom senso, nunca comer para ter culpa, é comer para ter prazer, sem dúvida. Você falou do limite, eu acho que é uma questão chave, aí, disciplina, limite. Como é que você estimula os seus pacientes com essa questão, com essa ideia de que ele precisa se regrar e saber a hora de parar de comer? É bem essa coisa de educar o seu filho, essa educação alimentar. E eu costumo fazer algumas comparações no consultório. Tudo na vida tem regra. Radar de velocidade é uma regra no trânsito que aprendemos, cheque especial, cartão de crédito. E a comida também vai ter esse limite. E o limite é essa sensação que teremos do prazer, sem ter essa sensação de culpa. Então, a partir do momento que ouvimos esse reloginho, o corpo falando, estou satisfeito, você vai tranquilo. Então é isso aí, chega de radicalismo e mais saúde já. Obrigada, doutora. Até semana que vem com mais dicas para você viver mais e melhor.